Olá, bom dia. Mais um dia, né? Eu quero agradecer a presença de todos que estão entrando. Dizer que mais uma semana que estamos iniciando e praticamente estamos encerrando o mês, né? Daqui a 2 dias iniciamos o mês de novembro. O tempo tá passando muito rápido. E tá voando, na verdade, né? Bom dia, seja bem-vinda. O tema de hoje vai ser sobre promessas, né? Muitas pessoas, elas não acreditam nesse termo de promessas por conta do tempo da espera, né? E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que Deus te prometeu algo, então você almeja por algo, você ora há anos por isso, mas que você ainda não alcançou o que você está pedindo para Deus. E existem 3 coisinhas básicas. Tem como você fixar, por favor, o nome? Tem 3 coisinhas básicas que te faz chegar à promessa, que é a fé, a paciência e a perseverança. Então são essas 3 coisas que vão te fazer alcançar a promessa. Mas até você chegar lá, existe um tempo. E esse tempo vai fazer com que Deus ele veja quem de fato é você no tempo da espera e o que você vai se tornar depois dela. Abraão e Sara, eles esperaram mais ou menos 25 anos para uma promessa se cumprir na vida deles. Abraão ele já tinha 100 anos, Sara tinha 90 e Deus cumpriu a promessa que tinha feito na vida deles. Às vezes eu fico me perguntando, né, se na verdade esses 25 anos estava no cronograma de Deus, pelo fato de Sara ter interrompido, né, porque Sara ela colocou H no meio e não era para ela colocar H no meio, porque às vezes a gente tenta ajudar Deus. A gente tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Eu vou fazer isso daqui porque eu acho que Deus esqueceu, porque Deus não tá lembrando, então eu vou fazer isso aqui. Então, às vezes, a gente mesmo pode tardar o nosso processo. Eu tiro por mim. Deus, ele me fez algumas promessas há mais ou menos 2 anos atrás. E por conta dessa ajudinha que eu quis dar para Deus, eu acredito que eu acabei tardando o meu processo devido à ansiedade. Então, eu acredito que a ansiedade é um fator que vai atrapalhar você nesse processo. E eu quero iniciar essa live orando e apresentando para Deus essa palavra, apresentando para Deus as vidas que vão ouvir, né, essa palavra. E a nossa semana. Essa semana é uma semana de um novo ciclo, é um novo mês que vai se iniciar, o mês de novembro. E eu quero já agradecer ao Espírito Santo por isso. Amém? Espírito Santo, eu quero te agradecer por mais um dia, mais uma semana. Eu quero te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos deixa perecer, o Senhor não nos deve nada. E é por isso que nessa manhã eu quero te louvar, te engrandecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu oro em nome de Jesus nesse momento para que as pessoas que vão ouvir essa palavra, muitas delas podem perder até mesmo a esperança, muitas delas podem ter perdido o propósito ao qual elas nasceram. Mas eu quero nessa manhã que o Senhor possa trazer à mente delas aquilo que traz esperança, aquilo que traz alegria à mente delas. Que o Senhor possa renovar essa esperança, que os olhos delas estejam fixos tão somente em Ti. Em nome de Jesus, amém. E lá em Hebreus 6:11, diz assim, Hebreus 6,
11 e 12. Diz assim: desejamos cada um de vocês que continue mostrando o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ou seja, Hebreus ele está falando que é pela fé, a paciência, que a gente alcança a promessa. Ou seja, se você não tiver fé, se você não exercitar o fruto do Espírito, que é a paciência, você não vai alcançar aquilo que você está almejando. E para você chegar lá, existe um processo, né? Tem muitas pessoas que postam na internet, suporte o processo para você viver o propósito. E de fato é isso. Todas as pessoas que são escolhidas por Deus para viver determinada missão aqui, ela vai passar por um processo de lapidação. E esse processo de lapidação que vai determinar o seu futuro. Muitas pessoas, elas desistem. Eu costumo falar com a Sandra, conversar com ela sempre, e ela fala, né, que muitas pessoas, elas desistem no processo da quebradeira. Porque, de fato, o processo da quebradeira não é para qualquer pessoa. O processo de quebradeira vai desconstruir tudo aquilo que, às vezes, você tem por certeza de algo. Então, Deus ele vai fazer você, de fato, nascer de novo. Né? Que quando Jesus ele estava lá com Nicodemos, ele não entende o que Jesus estava falando, né? Que ele precisava nascer de novo. E o nascer de novo em Cristo é você abandonar suas crenças, você abandonar sua raiz terrena e você se conectar com a origem. E para você viver isso, é uma desconstrução, né? Mas eu acredito que é a melhor opção que você tenha para fazer hoje, né? Porque imagine só você ser reconstruído para viver o melhor de Deus, para viver as promessas de Deus. E a Bíblia aqui está dizendo que sem fé, sem paciência, você não alcança. E isso não aconteceu com a vida de Sara. Sara, ela não teve paciência, ela coloca Agar para ter um filho de Abraão. E a promessa que Deus fez na vida deles demorou 25 anos. 25 anos para se cumprir. Talvez Sara, ela não tivesse que esperar tanto tempo se ela não tivesse colocado a mão dela. E quantas pessoas elas perdem a esperança no tempo da espera. Porque outra coisa também que acontece, comigo aconteceu isso, e eu acredito que com você também que está esperando uma resposta de Deus. Muitas vezes vão acontecer coisas que vai parecer que a promessa vai se cumprir naquele determinado momento. Vai parecer que a promessa está chegando, mas não é ainda o tempo, não é ainda a promessa que Deus te fez. Então é necessário que você esteja atenta a esses sinais. Porque, como eu iniciei o vídeo falando, a ansiedade vai atrapalhar, é um fator que vai atrapalhar que você receba isso. Então, no tempo da espera, Deus vai forjar o seu caráter. Ele vai querer conhecer o que tem dentro de você, o que tem no seu coração. Quem é você? Ele já sabe, mas talvez você não saiba quem é você. Então, esse tempo de espera, para que a promessa se cumpra, eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que você está esperando no Senhor. Mas eu quero te dizer que lá em Salmos 37, o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lá em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Então, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, independente do tempo, vai se cumprir.
Deus, ele não brinca de ser Deus. Deus, ele não brinca de fazer promessas. Deus, ele não brinca com seus sentimentos. Então, se você tem orado, se você tem apresentado, se você tem crido no Senhor, aguarde e espere, porque vai acontecer. Independente do tempo, vai acontecer. Mas o que Deus quer que você faça é persevere em um posicionamento de oração, de quietude. Porque a Bíblia diz que tudo está feito nele. Então, se tudo está feito no Senhor, o nosso trabalho é descansar nele. Porque as coisas, elas vão acontecer naturalmente. E quando eu iniciei essa palavra, eu orei pedindo para que o Espírito Santo trouxesse pessoas que precisariam escutar essa palavra, precisariam ouvir essa palavra. Durante o meu processo em Deus, eu passei por um momento de muita inquietude. Mas Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou para mim, cadê as promessas? Por que não estão acontecendo? Mas eu percebi, o Espírito Santo me fez enxergar que eu estava muito agitada. A minha alma estava gritando muito. E o ser humano, ele é feito de alma, corpo e espírito. Se você não governar a sua alma, o seu espírito não vai se conectar com Deus. O seu corpo vai responder às suas emoções de forma negativa, né? Você vai se sentir cansado, sobrecarregado, pode entrar em uma depressão, trazer ansiedade desnecessária, porque você não está governando a sua alma. Então é muito importante que no processo da espera, você governe as suas emoções. Porque se Deus falou, vai acontecer, independente do tempo. E muitas vezes a gente confunde a vontade de Deus com a nossa vontade. Ah, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas aí no outro dia a gente vai lá e faz do nosso jeito, da nossa maneira, como a gente acha que deve ser feito. E Deus, ele não opera desse jeito. Deus, ele não opera dessa forma. E eu gostaria que você entendesse, né, sobre esse processo. Esse processo da espera muitas vezes vai te causar lágrimas. Eu acredito que 100%, né? Vai te causar lágrimas. Mas não há nenhuma lágrima derramada do seu rosto que Deus não esteja contemplando. Não há uma oração que passe por ele que fique despercebida. Então, Deus, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que ele zela pela palavra dele. Deus, ele não ia brincar de fazer promessa. Ele não ia brincar de falar algo e não cumprir. Quem faz isso é o homem, né? Eu acredito que todos aqui que estão me ouvindo já passou por isso, de alguém te prometer algo e você confiou naquela pessoa. Aquela pessoa que você conhece, ou até mesmo que você não conheça, uma vaga de emprego, não sei. E aí falou, não, fulano, você já tá com a vaga, e aí depois você procura essa pessoa, e a pessoa não vai dar certo, eu pensei melhor, e aí volta atrás. Então é o homem que promete e não cumpre, é o homem que fala uma coisa e desfaz. Deus não. Deus, quando ele fala, quando ele lança uma palavra sobre a sua vida, ele já está lá. Ele já está no seu amanhã. Então ele tem a certeza de que isso que ele lançou sobre a sua vida já aconteceu. O que ele quer é que você se posicione no feito. E quando o Espírito Santo ele ministra para mim sobre isso, para mim naquele momento foi difícil entender isso. Como assim o feito de Deus? Tetelestai, está consumado, está feito. Mas ainda não tinha se materializado para mim, eu ainda não estava visualizando, eu ainda não estava contemplando, eu ainda não estava desfrutando aquilo que Deus tinha falado. Por mais que já tivesse passado o tempo, mas o Espírito Santo falou, filha, eu preciso que você pare de andar pela vista. Eu preciso que você pare de andar pelas suas emoções.
e sim eu preciso que você ande pelo feito. Então, naquele momento, eu entendi o tetelestai de Deus. Tetelestai, está consumado, está feito. Só agradece, só anda, só se comporta como se você já tivesse recebido. Lá em Marcos 11:24 diz isso. Quando você pede algo para Deus em oração, você já recebeu a partir da sua fé. Então, se eu creio, eu já recebi e eu já agradeço. Porque a oração que Deus contempla é a oração de agradecimento. Senhor, eu pedi uma caneta para Deus, mas naquele momento eu não tinha condições de comprar. Mas eu já agradeci, Senhor, eu quero te agradecer por a caneta. Eu quero te agradecer porque o Senhor me fez alcançar aquilo que eu pedi. Então é exatamente isso. O feito de Deus vai te fazer descansar. E 3 chaves que você pode esperar, né? Para você esperar primeiro, coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança na palavra. Porque se a Bíblia diz que Deus não mente, que Ele fala e cumpre, então se apegue às promessas que Ele tem. Existem mais de 8.000 promessas e existem 366 palavras que diz não temas. Então o medo, ele pode te fazer você oscilar. Ele pode fazer com que você duvide muitas vezes da palavra que Deus lançou sobre a sua vida. E vai existir pessoas que vai dizer desista. Não é para você. Vai morrer. Não dá mais, né? Vai existir pessoas que vai te fazer você desistir no percurso. Será mesmo que foi Deus que falou? Mas já passou tanto tempo, não aconteceu. Será mesmo que não foi coisa da sua cabeça? Se Deus tivesse falado, já teria acontecido. Então vai existir pessoas no meio da sua caminhada, no tempo da espera, que vai fazer com que você desista daquilo que Deus lançou sobre a sua vida. Mas se você for perseverante, se você tiver fé, se você tiver paciência, você vai alcançar. Exatamente. Tem mais pessoas do contra porque elas não viveram isso. Quando Deus ele te fez a promessa, não tinha ninguém lá, provavelmente só você e ele. Então, se você não acreditar naquilo que Deus lançou sobre a sua vida, quem é que vai acreditar? Se você parar para olhar os profetas, as pessoas levantadas por Deus, Deus ele se encontrou com Davi nas malhadas, não tinha ninguém lá. Deus ele se apresentou a Moisés através de uma sarça ardente. Não tinha ninguém lá. Deus ele chama Abraão. Não tinha ninguém lá. Quando Deus chama Samuel, e aí o profeta Eli, ele falou, Samuel, identifica a voz, talvez é o Senhor que está te chamando. E aí Samuel levanta e fala, eis-me aqui, Senhor. Então, quando Deus ele lança uma promessa sobre a sua vida, é só você que tem que dar ouvidos a isso. É você que tem que estar sensível à voz de Deus e à certeza que é Ele que está falando com você. Porque quando Deus ele lança uma promessa, quando Deus ele lança algo, isso daí vai arder no seu coração. Você não vai conseguir descansar enquanto você não perseverar naquilo. Um espiritual não pode ser comparado ao carnal. É exatamente isso. O homem natural nunca vai entender que Deus te fez uma promessa. Que existe uma palavra lançada no seu futuro. Que Deus já está lá, tetelestai, já está consumado, já está feito. Mas uma pessoa que não vive isso, que não vive no Espírito, que não é guiado pelo Espírito, ele não vai entender. Ele vai ler, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Tá, tudo bem, mas e cadê? Vai questionar porque ele não viveu o sobrenatural, ele não andou no sobrenatural de Deus. Então você que está vivendo isso, o secreto, você que está orando, jejuando, fica no tempo da espera. O tempo da espera é necessário, até mesmo para Deus trabalhar essa ansiedade, até mesmo para o Espírito Santo desenvolver os frutos do Espírito que você tem que desenvolver.
Outro ponto é resista aos sentimentos ruins. Muitas pessoas, assim como eu, oscilou no tempo da espera. Tinha dia que eu acordava com muita fé. Nossa, vai acontecer. E acordava com aquele entusiasmo. Mas tinha outro dia que eu acordava desanimada. Então, muitas pessoas, elas desanimam no tempo da espera. O semblante dela fica caído, o olhar dela fica triste, ela fica doente no tempo da espera, porque as expectativas dela estão na promessa, não está no Senhor. Porque se estivesse no Senhor, ela estaria alegre, né? Quando o Senhor ele restaura a sorte de Sião, ele ficou como quem sonha. Por quê? Porque ele esperou, porque ele perseverou, né? Então, o tempo da espera pode causar danos por falta de não governo das suas emoções. Tem pessoas que elas desistem no tempo da espera porque elas ficam tão frustradas. Nossa, não aconteceu ainda, meu Deus, porque Deus não fez? E aí começa até mesmo culpar Deus. Ah, porque o Senhor prometeu e não cumpriu, cadê? Né? E aí, gente, eu fico assim, pasma, porque na verdade essa pessoa ela tá com as emoções dela precisando ser trabalhadas. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, filha, eu ainda não fiz algumas coisas na sua vida porque eu preciso que você descanse. Eu preciso que você descanse, filha. E eu tava realmente muito agitada, Senhor, cadê as promessas? Já se passaram tanto tempo. O que é que tá acontecendo? E aí você começa a se questionar. Você acha que é alguma coisa errada com você e realmente tem alguma coisa errada. Deus, ele só quer que você descanse. Descansa, ele não falou, ele vai fazer. Por isso que Sara esperou 25 anos. Por isso que Abraão esperou 25 anos. Porque eles não descansaram na palavra que Deus tinha lançado. E até mesmo quando Jesus aparece lá para falar com Abraão, com dois anjos, Sara, ela riu, ela já não acreditava mais. Sara riu, ela... que loucura, eu já tenho 90 anos. Eu sou estéril, não consigo mais gerar. Como é que eu vou amamentar uma criança? E além de Deus cumprir a promessa, Deus fez ela ainda amamentar. Imagine só uma mulher de 90 anos amamentar uma criança. Então, assim, é loucura. As coisas de Deus é loucura, mas acontece se você perseverar. E Sara, ela se arrependeu. Ela se arrependeu porque os olhos dela estavam na promessa, não estavam nele. Ela não confiou nele. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já perderam a esperança. Então, coloca a sua esperança na palavra, governa os seus sentimentos, não fica oscilando, né? Porque a Bíblia diz que, acredito que lá em Tiago fala isso, que você não deve oscilar a sua fé como as ondas do mar. Ah, eu creio hoje, amanhã eu não creio. Não, Deus não trabalha na dúvida, ele não trabalha na sua inquietação, ele não trabalha na sua oscilação, ele não trabalha dessa forma, né? E lá em Isaías 60:22 diz: eu, Senhor, na hora certa, farei acontecer. Então existe uma hora certa, existe um dia certo, existe um tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Mas existe um cronograma, existe os nossos dias, o nosso croquis divino escrito já nas mãos dele. Então, se Deus ele é o arquiteto das nossas vidas, ele sabe o dia, a hora exata de cada coisa acontecer. Porque no tempo da espera ele vai precisar te amadurecer para algumas coisas. Exatamente, Sara olhou para a capacidade dela e não para Deus, e por isso que ela tardou a promessa. E talvez pessoas assim como eu tardei muito o meu processo, porque eu estava olhando para as circunstâncias, porque eu estava olhando para os meus sentimentos, né? Eu não estava governando os meus sentimentos. E aí eu falava, eu não vou esperar por isso, eu não quero mais isso. E ficava oscilando muito, não tinha perseverança naquilo que Deus tinha liberado na minha vida. Primeiro eu me achei incapaz de viver aquilo ali. Não é pra mim, isso daí é muito grande. O que Deus liberou sobre a minha vida
naquele momento era muito grande, eu me senti incapaz de viver aquilo ali. Por quê? Porque a minha condição naquele momento, eu olhei para mim, eu não olhei para ele. Então todas as vezes que você olha para você, vai dar errado, você vai sentir medo, não vai dar certo, mas todas as vezes que você olha para ele, vai dar certo, você vai confiar, você vai perseverar, você vai insistir. E o terceiro ponto é: seja forte e tenha coragem. Porque quando Deus ele falou com Josué, seja forte e corajoso, Josué ele teve medo, mesmo ele tendo andado com Moisés, mesmo ele tendo acompanhado, mesmo ele sabendo que o Deus que fez cair alimento do céu, fogo ardente, abriu o mar, ele teve medo. Então, se você não for forte, se você não tiver coragem, se você não perseverar no tempo da espera, você não vai alcançar. Então, a fortaleza não vai vir de você, vai vir do Senhor, vai vir do Espírito Santo de Deus, que vai te falar: filha, eu tô aqui, eu não te abandonei, a promessa continua de pé. Acaso Deus prometeria e não cumpriria, né? Então, é necessário que o tempo da espera você esteja fixado nesses 3 pontos, que vai te ajudar muito. Então, primeiro, olhe para ele, confie na palavra do Senhor. Se ele falou, vai acontecer. Governe as suas emoções. Você tem domínio sobre as suas emoções. Não deixe com que as suas emoções, não deixe com que o medo, com que a insegurança tome conta. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei se é uma porta aberta, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é na vida sentimental, eu não sei o que é que você está esperando no Senhor. Mas eu quero te dizer nessa manhã, seja forte e corajoso para que a promessa, para que a palavra, para que a oração que você tanto tem apresentado para Deus aconteça. Então que nessa manhã você fique com essa palavra. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então ele não iria brincar com os seus sentimentos. Deus, ele não ia fazer uma promessa e fingir: me arrependi. Michele, falei com você sim, né? Mas desisti. Quem faz isso é o homem. Quem faz isso somos nós, que não temos palavra suficiente para cumprir aquilo que a gente determina. Deus não. Deus, ele não faz isso. Então que você fique com essa palavra nessa manhã, que se Deus falou, vai acontecer no tempo certo, no momento certo. Que você se entregue no momento da espera, né? Tem pessoas que falam: só vive o propósito quem suporta o processo. Então que você suporte o processo com perseverança, com paciência, entendendo o que Deus quer para sua vida. Durante o meu processo, eu tive muita dificuldade de obedecer os próximos passos que Deus estava me dando. Então eu tardava muito. Deus falava comigo hoje, eu demorava 1, 2 semanas, meses para obedecer aquilo que ele tinha me designado. Então Deus, ele vai se movendo conforme você vai se movendo. Porque quando Deus, ele falou com Abraão: sai da tua casa, arruma suas malas, pega Sara e sai do meio da parentela, ele quis que Abraão simplesmente obedecesse o comando dele. Mas aí o que Abraão fez? Trouxe Ló, trouxe o primo dele com ele. E a Bíblia é clara em dizer que Deus, ele só deu o próximo passo para Abraão depois que Ló saiu da vida de Abraão. Então, quantos lós, quantos obstáculos você tem colocado no meio, no tempo da espera, né? Eu coloquei vários lós na minha vida. No tempo da espera, eu coloquei várias coisas que Deus não tinha mandado eu fazer. Mas eu, na minha mera rebeldia, né? No meu achismo, eu acho que se eu fizer isso, Deus vai se agradar. Não, não, não. Não é o seu achismo, não é você, é ele. Então ele vai dizer o que você tem que fazer. Então que nessa manhã, esse tempo da espera, você possa ser sensível à voz do Senhor,
venha obedecer para que você possa viver as promessas de Deus. Porque todos nós temos promessas, todos nós temos que viver as promessas que Deus diz aqui. Então, se eu tomar posse de cada palavra que está aqui, eu vou ter uma vida abundante, eu vou ter uma vida plena. A Bíblia diz lá em Salmos, eu não vou lembrar agora, mas se vocês quiserem dar um Google, vocês colocam que Deus, ele separou os tesouros, os melhores tesouros para os seus escolhidos. Então, se você é um filho, uma filha que se encontra com ele todos os dias, que a sua esperança está nele, ele vai te dar os melhores tesouros da terra. Então, o melhor dessa terra está separado para você. As coisas ocultas que tem que ser revelado, ele vai te mostrar, ele vai dar para você. Então, que você tome posse dessa palavra, que você fique com a graça e a paz do Senhor nessa manhã, que essa semana que se inicia seja uma semana que você possa tão somente descansar, que você governe as suas emoções para que você não tarde mais as promessas de Deus na sua vida, mas que você possa viver cada palavra que foi liberada sobre você. Amém? Um beijo, graça e paz.